Bom, muito bom dia, agradecer à Rádio Campanária a disponibilidade para esta conversa, esta entrevista. Bom, e saudar obviamente os nossos ouvintes que sempre vão gostando de saber como vai este município, o outro, e também aí dar os parabéns à Campanária por dar voz aos municípios. Bom, situação pandémica. Bom, desde logo ninguém estava preparado para esta situação. Já ouvimos esta frase muitas vezes porque ela corresponde efetivamente à verdade. E aquilo que nos vimos foi confrontado com uma situação que não sabíamos como corresponder para resolver. Bom, e numa fase inicial não foi nada fácil nós tentarmos antecipar, digamos assim, algumas medidas para que a população, por um lado, estivesse protegida, que não lhes faltasse nada, mas também para salvaguardarmos um bocadinho o futuro. Bom, tivemos a situação do confinamento, que todos sabemos o que é que deu, criou aqui uma série de dificuldades económicas ao nosso país, à nossa região, ao nosso município, que obviamente agora vamos de alguma forma tentar contrariar. O município de Elvas, desde logo, muito cedo, quando anunciou um conjunto de medidas, teve essa preocupação, ou seja, se os bares no fundo estavam fechados e havia alguns bares que eram propriedade do edifício do município, bom, isentámos do pagamento até ao final do ano. Se porventura houve um período que esteve fechado o mercado municipal, que não conseguiu de alguma forma ter aquilo que é o normal funcionamento, também criámos regras novas para o mercado municipal, isentámos o pagamento das taxas de licenciamentos de esplanadas, isentámos a derrama relativamente a este ano, já a pensar na retoma económica do próximo ano. Ou seja, fizemos um conjunto de medidas que nos pareceu serem adequadas àquilo que era a situação que estávamos a viver, e aquilo que mais me custou foi anular alguns dos eventos programados que tínhamos, mas que poderiam provocar as aglomerações que, por um lado, não eram permitidas, mas, por outro lado, também não eram desejadas, e, nomeadamente, quer dizer, o não se fazer o São Mateus e as festas do São Jesus da Piedade no formato que era habitual. Não foi fácil estas decisões. Bom, também não foi fácil viver com uma fronteira fechada, não foi fácil aquela falta de comércio, aquela falta de virem à nossa restauração. Isso tem-nos afetado muito, porque mesmo com as fronteiras, depois da sua reabertura, nós temos tido impactos que se notam, ou seja, não temos o mesmo movimento. E ao não ter o mesmo movimento, como é sabido nos setores mais dinâmicos do município de Elvas, é efetivamente a restauração, é o turismo. E se é verdade que no verão houve, inclusive, no fundo, o turismo mais virado para os portugueses, e os portugueses preferiram muito o Alentejo, preferiram muito as regiões onde não se tinha manifestado a pandemia com grande intensidade, e é evidente que estes territórios acabaram por beneficiar dessa confiança, mas o que é certo é que, bom, chegamos ao mês de setembro e este turismo deixa de existir, as pessoas voltam, no fundo, a trabalhar, os alunos voltam para a escola, e obviamente que agora começa outra fase com impactos diferentes. Obviamente que me preocupa o desemprego, ou seja, estamos a sentir que o desemprego está a aumentar. Isso vai, consequentemente, aumentar também as responsabilidades do município para ajudar as pessoas que ficaram sem o seu rendimento. Ou seja, há de haver pessoas que precisarão de apoio ao nível da alimentação, há de haver pessoas que precisarão de apoios ao nível dos medicamentos, ou apoio ao nível de outra questão qualquer em termos sociais. E, obviamente, que aquilo que foi feito foi uma análise dos nossos programas sociais, que são muitos, mas não quer dizer que por serem muitos que estejam preparados para dar solução a a procura que têm, a todos os assuntos que vão surgindo, e aquilo que foi pedido pela Câmara aos serviços sociais da Câmara foi que analisassem e vissem, e através dos atendimentos que vão fazendo, os reportassem para nós podermos atualizar prontamente aquilo que deveria ser a resposta da Câmara face às situações que vão surgindo. Bom, isto também, Augusta, se me permite, pôs muita pressão sobre as câmaras, nomeadamente sobre o município de Elvas,
porque o município de Elvas tinha um conjunto de obras programado muito exigente. E estávamos numa fase de crescimento económico, o que quer dizer que as nossas próprias receitas, sem mexer em qualquer taxa, acompanham, quando há crescimento, elas também crescem, porque elas derivam, no fundo, do volume que se vai fazendo. Bom, quando vem um período menos bom, tudo isto depois se reflete a nível das nossas receitas, ou seja, começamos a ter receitas a menos. E refletem-se depois com um sentido contrário também, que é ter despesas a mais. Ou seja, aqui mais ou menos compensou-se aquilo que se deixou de fazer, nomeadamente alguns eventos, compensou com aquilo de novo que nos obrigaram a fazer, entre aspas o obrigar, era aquilo que tínhamos que fazer, porque montar, como chamam os hospitais de retaguarda, que são zonas, no fundo, para a população, não é barato, ou seja, isso não estava programado em lado nenhum, e o dinheiro teve que vir do outro lado. Bom, aquilo que nós tentámos fazer foi compensar as coisas, sendo que, hoje em dia, aquilo que analisamos é que também houve a decisão de continuar com todas as obras que estavam programadas, e o município de Elvas, neste momento, tem para cima de 18 milhões de euros. Sim, mas tem para cima de 18 milhões de euros na rua, o que quer dizer que, obviamente, tem fundos comunitários, mas também tem responsabilidade municipal, e isso era muito exigente se lhe acrescentássemos despesa a mais que não tivesse a respectiva compensação. Conseguimos fazer isso, para já. O futuro costuma-se dizer que a Deus pertence, embora a gente sempre está a pensar no futuro, porque é preocupante se a Câmara não tiver depois condições para responder. Daí que quero ter essas condições para dizer sim às pessoas cada vez que cá vêm. Nesta conjuntura pandémica, considera que o município de Elvas, o facto de ser, portanto, fazer fronteira, por exemplo, com a Espanha, e avaliar aquilo que já disse, portanto, acaba por ser, entre aspas, mais penalizado do que um outro concelho. Até porque vivia muito, de facto, do turismo de Espanha, como falou, nomeadamente na área da restauração, até na área do pequeno comércio. Hoje há muitos portugueses que ainda se deslocam, provavelmente não na mesma dimensão que era antes, mas ainda existem muitos que vão daqui, por exemplo, aos centros comerciais, e temos aqui um bem perto de Elvas, a cerca de 1 quilómetro, em que os portugueses ainda se deslocam, portanto, para fazer compras aí. O mesmo, ao que parece, já não tem acontecido com os espanhóis, que se deslocavam, por exemplo, a Elvas, nomeadamente ao comércio local, no centro histórico, e que hoje vive dias também complicados. Bom, vamos lá ver. Quando foi o confinamento e que fecharam as fronteiras, eu tive a oportunidade de dizer que, para mim, no fundo, era um duplo sacrifício. Era o sacrifício de, no fundo, não haver atividade económica local, dos locais, ou seja, das pessoas que residiam em Elvas, mas, ao mesmo tempo, também não tínhamos a oportunidade de ter aquilo que era habitual ter, que era a relação com o outro lado da fronteira. Obviamente que isso sente-se de um lado e do outro da fronteira. O que não tem é a mesma dimensão, porque as relações entre um lado e do outro da fronteira variam em termos de setores de atividade. Agora, a percepção que me tem sido dada é que também os portugueses que vão ao outro lado diminuíram. Não foram só os espanhóis que vêm a Elvas que diminuíram. Não, nós até temos tido aqui, ao fim de semana, por exemplo, nos nossos supermercados, um volume excepcional, ou seja, temos vendido mais do que aquilo que é habitual vender em períodos normais. Ou seja, o que nos dá a entender que, efetivamente, os nossos vizinhos gostam de vir a Elvas também a fazer compras, ou seja, aquela ideia que nós tínhamos de antigamente, que eram só os portugueses que iam ao outro lado fazer compras, nomeadamente compras em termos de alimentação, hoje em dia também existe o fluxo contrário. Os nossos vizinhos já não ficam só por vir à restauração ou vir aos atoalhados como vinham antigamente. Continuam a vir aos atoalhados. É verdade que não é o mesmo volume que era antigamente. Continuam a vir aos restaurantes. Também se sente uma quebra ligeira daquilo que efetivamente era, mas também é verdade que temos sentido noutros setores de atividade um acréscimo face àquilo que era antes desta situação pandémica. Agora, a região de fronteira, como eu costumo dizer, tem coisas boas, tem coisas más. Ou seja, é muito bom quando está tudo bem e então beneficiamos deste fluxo. E é isto que tem também distinguido Elvas
ao longo da nossa história, é esta relação com o outro lado da fronteira. Depois, quando as coisas estão más, também, obviamente, sentimos essa questão com mais intensidade. No fundo, houve também aqui a preocupação, durante este período de mais confinamento, houve a preocupação de mantermos sempre o contacto com o lado de lá. Era isso que eu ia perguntar. Portanto, tem existido esse contacto, pronto, com o Alcaide de Badajoz, entre, pronto, tentarem minimizar e, de facto, promoverem, no fundo, a economia local, quer de um lado, quer do outro. Tem havido essas reuniões e Tem. Eu costumo dizer que os territórios que eles fazem as pessoas. E para além de sermos colegas, digamos assim, eu e o Alcaide de Badajoz somos amigos. Ou seja, e essa amizade facilita muito esta relação. Ou seja, houve também uma preocupação de perguntar se estava tudo bem. Ou seja, não só a preocupação em termos daquilo que é as nossas funções, mas também saber se está tudo bem connosco, não é? E obviamente que isso facilita muito, a relação é contínua e tentamos sempre fazer ações que possam beneficiar os dois lados da fronteira. Mas, neste momento, temos tido alguma dificuldade, nomeadamente até no âmbito da Eurocidade, que também engloba Campo Maior, envolver, levar as coisas ao terreno, porque elas implicam deslocação de pessoas, implicam trabalho com pessoas. Porque um dos grandes objetivos da Eurocidade é, no fundo, a permeabilização da fronteira, ou seja, aquele risco da fronteira desapareça. Ora, para desaparecer, a melhor forma de o fazer é que as pessoas, quando vão ao outro lado, se sintam como se estivessem neste lado, não é? E vice-versa. Ora, isto, como mete movimento de pessoas, como existem condicionamentos em termos dos transportes, como existem condicionamentos em termos dos ajuntamentos de pessoas, tem dificultado, porque não é o mesmo fazer pela internet uma videoconferência onde metam um conjunto de pessoas do que elas estarem em si e viverem aquele momento. Daí que a Eurocidade também nisso é prejudicada, não é? Mas vamos dando os passos. Isso não implica que, por exemplo, ainda agora, no passado fim de semana, foi apresentada a estratégia transfronteiriça na Cimeira Ibérica e para aquela estratégia também Elvas e Campo Maior e Badajoz contribuíram com aquilo que era a sua experiência e aquilo que eram as suas dificuldades e aquilo que gostavam de ver resolvido, e muitas dessas questões estão na estratégia. O que quer dizer que vale a pena ter esta relação e ela tem dado frutos porque tem dado um contexto de amizade, um contexto de paz e um contexto também propício a que haja atividade económica. Nessa relação, portanto, que mantém com o Alcaide e nas conversações que tem tido, portanto, existem propostas em conjunto, enfim, para um futuro resolver, ou tentar resolver a situação. Portanto, existem algumas medidas que estão programadas ou pensadas entre os dois presidentes? Já havia medidas programadas antes da pandemia. Esta questão da Eurocidade gerou uma candidatura a fundos comunitários, nomeadamente ao Interreg. No Interreg, nós, quando apresentámos essa candidatura, que é o Eurobec, no fundo é a Eurocidade, Elvas, Campo Maior e Badajoz, nessa candidatura está um conjunto de ações que privilegiavam esta relação de fronteira e melhorar até a vida das pessoas. Mas fase pandémica, Sr. Presidente, não, se existem medidas... São difíceis de implementar, porque todas elas implicam movimentação de pessoas. Ou seja, não há... Porque as medidas que nós temos são, por exemplo, a utilização das nossas infraestruturas e a utilização das infraestruturas de lá. Ora, se aquilo que nos pedem é que haja pouca mobilidade das pessoas, se aquilo que nos pedem é que não haja ajuntamento de pessoas, isto dificulta tudo depois pôr na prática. Vamos fazendo coisas pontuais, a gente tem praticamente pronto o cartão do Eurocidadão, digamos assim, da nossa Eurocidade. Isso vai proporcionar que eles possam ter acesso a este tipo de infraestruturas, mas não só, às vezes uma coisa simples, como poder levantar um livro na nossa biblioteca, como se tratasse de um elvense. São pequenos gestos, ou seja, a Eurocidade não está projetada neste momento para fazer grandes eventos ou grandes obras. Está projetada para dar passos pequeninos, que no seu conjunto são passos grandes. É evidente que nós temos um objetivo com a Eurocidade, é que ela tenha personalidade jurídica, ou seja, que ela no fundo dê o pulo para uma ASCT, ou seja, que é um agrupamento, em que possa ela sim, como entidade já jurídica que seja, candidatar-se a determinado tipo de fundos para
para, no fundo, ajudar também os 3 municípios a serem mais eficientes naquilo que é o serviço à população. Só mesmo antes de avançarmos para um outro assunto, referir de facto que o desemprego é uma preocupação do Concelho de Elvas. Enfim, estão a ser pensadas medidas, de facto, para fazer face, e quando falamos em desemprego, falamos em famílias, falamos em pessoas que, de facto, neste momento perderam o seu emprego. O Concelho de Elvas já tinha uma taxa de desemprego, enfim, não diria muito acima dos outros concelhos, mas foi sempre, de facto, uma daquelas pedras no calcanhar, como se costuma dizer na gíria, porque há falta de empresas no Concelho de Elvas. Há quem diga até que há falta de empresas no Concelho de Elvas pela falta de água que tem. Portanto, veja lá se me consegue fazer aqui, explicar aqui este conceito. Pois, parcialmente, na sua pergunta está a resposta. Ou seja, quem cria emprego são as empresas. Não é qualquer município que artificialmente... Não é qualquer município que artificialmente vai criar emprego. Porque, para mim, criar emprego não é ter uma pessoa de qualquer programa social ou qualquer programa do Instituto de Emprego durante 6 meses e depois, ao final de 6 meses, vai ter embora. Isso não é criação de emprego. Por isso, quem cria emprego fixo, para além daquilo que a gente possa contratar em termos dos nossos concursos e que todos os anos existem, porque estão sempre a renovar pessoas, mas isso é um pequeno contributo. Quem efetivamente cria emprego na economia são as empresas. Bom, aquilo que nós podemos fazer de melhor é ajudar as empresas. Para ajudar as empresas, aquilo que nós podemos fazer é criar um contexto em que possam surgir empresas e que possa haver apoios para essas empresas. Dir-me-á, mas como é que faz isso? Quando dou uma informação a uma empresa, que existe um fundo comunitário ao qual ela se pode candidatar, pode ter fundos perdidos, pode ter fundos para contratação de pessoas e pode ter fundos para, no fundo, pagar os investimentos que fizer em termos daquilo que seja que quer fazer, isto já é uma ajuda. Quando nós damos este apoio através dos nossos serviços, já é uma ajuda e boa. Quando nós vamos, no fundo, ao Ministério da Agricultura e dizemos, não podemos estar sempre pendentes de Deus Nosso Senhor para ver se chove ou não chove. E tratamos também com o Ministério da Agricultura para que no futuro possamos ter uma adoção nova do Guadiana à nossa barragem do Caia. Isto também é pensar nas empresas, é pensar nos agricultores e é pensar nas pessoas. Portanto, considera que, de facto, esta pandemia também veio atrasar todos estes processos? Sem dúvida. Mas não foi só aqui em Elvas. Atrapalha Portugal, atrapalha a Espanha, atrapalha o mundo. Mas nós temos que sempre procurar, dentro daquilo que é o mal, temos sempre que procurar a saída. E ver como é que, com o que nos está a acontecer, podemos potenciar outras coisas. É isso que nós estamos aqui a nossa conversa. E é por isso que o município de Elvas tem estado a trabalhar para que possa ser considerado dentro de uma estratégia de reindustrialização da Europa, de uma estratégia de resiliência face a questões de pandemia como aquela que estamos a viver. É bom lembrar que Elvas está num ponto entre Portugal e Espanha, é atravessada pela A6, liga as duas capitais. Bem, muitas vezes também não se perceber esta falta de investimento empresarial no concelho, sendo que geograficamente é um conceito privilegiado. Eu já tenho dito isto muitas vezes. Não se criam empresas, não se cria emprego artificialmente. Cria-se através das empresas. E para as empresas vir tem que haver mercado. Elas têm que ter vontade. Não vale a pena nós dizermos que temos um território muito bonito. As outras pessoas, para virem cá, elas é que o têm que considerar bonito. Independentemente de todo o esforço que a gente possa fazer para dentro da nossa opinião, o manter bonito. Nós temos feito todos os esforços para que Elvas apareça no mapa. Conseguimos isso em termos turísticos numa primeira fase, ou seja, ainda não estamos no nosso topo da nossa capacidade. Pelo contrário, agora, por exemplo, com a pandemia, eu tinha 2 hotéis novos para arrancar e agora estão estagnados. Por exemplo, este é um efeito da pandemia, ou seja, que para além de não me deixar fazer os investimentos, ou não haver esse investimento, depois é prejudicado o emprego, que era daquilo que, no fundo, estávamos a falar há pouco. Isto é sempre muito complexo.
Agora, o que nós temos é que tentar ver onde é que estão estas novas oportunidades e pô-las em prática. Pode haver aqui oportunidades em termos de energia, pode haver aqui oportunidades em termos dos transportes. Nós estamos a fazer uma nova linha que liga a Évora. Esta linha que liga a Évora, como todos nós sabemos, é para interligar também os portos de Lisboa, Setúbal e Sines, e é para passar por aqui. Não, estamos a falar em investimentos que não podemos ficar a ver passar os comboios. E temos que os potenciar depois para que surjam as tais empresas que se possam localizar. Ou se nós não tivermos uma zona onde as empresas possam localizar para aproveitar este potencial logístico, é difícil. Agora, vamos a comparações, porque às vezes as pessoas gostam lá em casa de ouvir as comparações. Depois às vezes dizem, mas do lado espanhol estão a fazer ali uma plataforma, tem ali um parque empresarial que tem muitos hectares e até já lá se estão a localizar empresas. Porquê é que isto não está a acontecer no lado português? Bom, até podíamos aqui também canalizar esta situação, por exemplo, para o distrito de Évora, nomeadamente para a cidade de Évora. Em relação ao distrito de... Portanto, em vez de fazermos esta analogia com a Espanha, mas portanto, também podemos... Eu faço fronteira, repara, o município de Elvas faz fronteira com Badajoz. O outro distrito. O município de Elvas faz fronteira com Badajoz. E estou na qualidade de distrito, estou na qualidade de município. Mas é bom que as pessoas percebam, do lado de lá, não é a Câmara Municipal, dito o Ayuntamento de Badajoz, que está a promover aquele investimento. Não. É o Estado espanhol e é a Junta da Extremadura. O que quer dizer que não havia capacidade para um município fazer aquele tipo de investimentos. Estamos a falar de investimentos que cada tranche anda à volta dos 50 milhões de euros. Só para todos nós ficarmos com uma ideia, porque às vezes quando se pergunta a um Presidente de Câmara, neste caso a mim, bom, então, mas porque é que este investimento não vai para a frente? Repare, a única capacidade que tenho é a minha capacidade de conseguir influenciar ou não quem decide levar estas coisas por diante. E é por isso é que alguns projetos, e na estratégia transfronteiriça, voltou a aparecer uma designação que é Plataforma Logística Elvas-Badajoz. Ou seja, uma coisa que já estava praticamente fora dos nossos horizontes. Isto é fruto de trabalho, ou seja, é fruto daquele trabalho que muitas vezes não se vê. Porque muito do trabalho de um Presidente de Câmara é o conseguir levar aquilo que são os anseios da sua população junto de quem decide. E às vezes pensa-se que, por ser da mesma cor do Governo, que isto está tudo resolvido. Não, facilita o diálogo, é verdade. Mas não quer dizer que se privilegie a decisão lá porque é tudo do mesmo partido. Agora, temos uma condição favorável. Isso é verdade. Favorável ao diálogo, ou seja, é com mais facilidade que muitas vezes conseguimos encontrar em qualquer fórum as pessoas que nos possam ajudar nesta ou naquela questão. Mas, como vê, dizer-se o que é que se faz para minimizar os efeitos pandémicos em termos económicos, em termos dos empresários, ou como é que se trazem mais empresários para cá, a forma de os trazer é assim. Repare, temos que criar a condição para que eles possam vir. Foi assim que veio o Grupo Vila Galé para Elvas, ou seja, criámos 2 condições para que eles pudessem concorrer a um concurso que foi lançado e para que pudessem fazer o hotel. Que agora sofrer as consequências desta Cá está, pandemia. mas não é só em Elvas. Eu creio que neste momento correto. Não sei se já fechou, mas vai fechar, o que está programado é fechar até março. O que vai é fechar até março. Não estava programado, não é? Antes desta pandemia. Não. Aliás, teve fechado durante o período do confinamento, decidiram fechar. Porque não havia clientes. E agora, exatamente o mesmo. Ou seja, não há reservas para o mês de outubro, para o mês de novembro, para o mês de dezembro. E então, quer dizer, não se consegue ter uma infraestrutura daquelas abertas não havendo reservas. Isto acontece em termos nacionais, infelizmente. Aliás, em alguns locais, inclusive em Lisboa, houve alguns hotéis que nem abriram ainda. Fecharam no período do confinamento e continuam fechados. Porque ainda não se justificou que, em termos de procura, que houvesse. No entanto, continua a haver hotéis em construção, o que quer dizer que o futuro nos reserva uma esperança. Sr. Presidente, falou, portanto, que estão 18 projetos em curso no Conselho. 18 milhões. 18 milhões. Pronto. 18 milhões é dinheiro. Milhões são milhões, não é verdade? E nestes 18 milhões, certamente, que estão inseridos numa das obras que penso que irá arrancar brevemente, que é a requalificação
do antigo lagar para o alojamento dos alunos da Escola Superior Agrária. É envolta aqui, enfim, em alguma polémica, entre aspas, também neste palavrão, que é polémica. Em democracia penso que não há polémicas, isto funciona mesmo desta forma, mas há alguns que de facto acusam, nomeadamente a oposição, de que, enfim, esta obra não deveria ser executada, pelo menos a nível financeiro, suportada financeiramente pela Câmara, mas sim pelo Governo Central. Um pouco à semelhança daquelas que já foram construídas no antigo Café Central, enfim, onde neste momento já existem alunos alojados, que de facto foram obras do Estado e não do município. Que resposta tem para estas pessoas? A resposta é simples. Estamos na presença de um investimento exatamente igual à escola EB23 de Santa Luzia. A responsabilidade também de construir escolas ou de as modernizar não é de qualquer município, continua a ser do Estado Central, ou seja, continua a ser do Governo. Mas se nós não atuarmos em parceria, não conseguimos ter esse investimento. Isso está à vista, ou seja, nós temos vários exemplos no Alentejo, de algumas câmaras que, dentro daquilo que é o seu poder de decisão, e bem, não está em causa, nem quero entrar por aí, mas decidiram não ir por aí, ou seja, decidiram ir atrás desta maneira de ver. Não, isto cabe ao Governo, o Governo que faça. O que é certo é que os alunos que lá andam todos os dias são os nossos elvenses. Os professores que lá andam todos os dias, a maior parte deles são elvenses, os funcionários são elvenses, e eles não querem saber quem é que paga a obra. O que eles querem é uma obra nova porque dela necessitam. Nós estamos a falar de coisas que não sejam necessárias. Aqui a residência é fácil. Aliás, até quando surgiu agora, ultimamente, alguma crítica a este tipo de atuação, surgiu também na mesma altura notícias onde o próprio diretor da Escola Superior Agrária dizia que por falta de alojamento podíamos perder alunos. Bom, então, afinal de contas, o que é que nós queremos para a nossa cidade? Não é que ela tenha mais gente, não é que ela tenha dinamismo, não é que ela tenha juventude. Até que querem uma maneira melhor de ter dinamismo, mais gente e juventude do que ter alunos. Alunos, neste caso, do ensino superior. Então, como é que nós podemos fazer isto em conjunto? O Instituto Politécnico não tinha qualquer tipo de capacidade para fazer esta nova residência. Dentro do programa das residências que havia em termos governamentais, também não havia possibilidade de rentabilização desta nova residência. Foram criadas as possibilidades em termos de uma colaboração do município e com os fundos comunitários. E não se trata de mais nada, ou seja, o que se trata é de conseguir ter ali capacidade para ter mais cerca de 80 alunos na cidade de Elvas, alunos que quando vêm têm que comer todos os dias, vão fazer as suas despesas todos os dias e precisam, obviamente, de onde ficar. E vão dinamizar a nossa escola superior, vão a fazer crescer. E é assim que se faz. Então, neste momento, agora, a forma de sensibilizar o Governo, por exemplo, para que arrancasse com uma obra desta? Não havia. Iríamos perder oportunidades, porque o Instituto está a fazer um excelente trabalho em termos de captação de novos alunos, e isto não é um efeito contínuo, ou seja, ou se tem depois condições para receber, ou então não se podem receber. Mas eu acho que estamos aqui perante duas formas diferentes de ver o município, de atuar e de governar. Há alguns que gostariam de fechar-se entre si. E há outros, que é o meu caso, que acham que se nós andarmos aqui a dividir o mal só entre nós, não crescemos com certeza absoluta. Temos que ir buscar recursos fora, temos que ir buscar novas pessoas para a nossa cidade, porque só assim é que nós conseguimos manter ou inverter aquilo que é a tendência destes territórios estarem desertificados. Porque é evidente que os alunos vêm para cá, não ficam cá todos depois a morar e a trabalhar. É verdade, mas alguns ficam. E é isto que nós temos que ter sempre como horizonte. É criar oportunidades para que, efetivamente, as pessoas se vão localizando nas nossas freguesias, sejam elas rurais, seja na cidade, mas esta é uma das formas. Sr. Presidente, uma outra questão, enfim, que também preocupa alguns dos elvenses é o facto da fatura da água, de ser ter um custo muito elevado. Qual é a responsabilidade, no fundo, que a Câmara tem deste valor, deste custo da água na fatura, que alguns elvenses consideram excessiva?
Uma concessão mantém tudo aquilo que é da Câmara na propriedade da Câmara. E aquilo que é gerido, ou seja, há quem emite as faturas, quem cobra as mesmas faturas, quem tem os homens do piquete, quem faz as reparações, é uma empresa privada. Bom, e para isso tem uma remuneração. É que às vezes as pessoas pensam que o dinheiro que é recebido pela bendita Aquaelvas, que fica todo na Aquaelvas. 5%. Não fica todo na Aquaelvas. O que fica na Aquaelvas é o pagamento dos serviços que eles prestam. Porque a maior parte do dinheiro que é cobrado é para pagar a água em alta. Ou seja, a água tem que ser captada na barragem, tem que ser tratada e depois é fornecida aos nossos depósitos. E quem faz isto é as águas do Vale do Tejo. E a grande fatura, a grande parte desta fatura que é cobrada vai para as águas do Vale do Tejo. Depois há outro engano ainda aqui. É que não estamos só a cobrar a água, fala-se da água, mas há água residual, conhecida pelo esgoto, e depois na mesma fatura também aparece o lixo. E depois na mesma fatura também aparecem as benditas taxas ambientais, que não é a Câmara, no fundo, que as criou, mas que é obrigada a cobrar através da fatura da água. Bom, essas taxas não haviam lá em 2000, falou-me em 2008, não sei se é esse o ano da concessão, mas lá atrás não existiam estas taxas, não eram deste valor. Veja, agora até aquilo que está a preocupar muitos municípios é que, nomeadamente, essas taxas podem passar para o dobro e depois isso reflete-se na fatura da água, como lhe chama. Não, tem a ver com as diretrizes, neste caso tem a ver com as diretrizes do Ministério do Ambiente. Mas aquilo que, face à concessão inicial, aquilo que alterou, e que alterou foram formalismos, até à data de hoje, nas benditas 2 revisões que falou, não foram preços. Aquilo que alterou foram questões jurídicas que decorrem da própria lei e que a ERSAR, obviamente, como entidade reguladora, nos diz que temos que fazer. Nomeadamente o quê? Mudanças de posição contratual. Ou seja, não faz sentido que, sei lá, a Aquaelvas esteja a fazer a manutenção de uma estação de bombagem e que seja a Câmara Municipal que esteja a pagar a luz. Porque depois vai ter que cobrar a luz à empresa. Então, a empresa muda a luz para o nome dela. São coisas destas. Só que para haver coisas destas têm que ser, no fundo, tratadas. Depois, o que é que houve e que, de alguma forma, mexeu também no valor? É que antes não se cobrava o esgoto. Grande parte do valor dos esgotos era pago pela própria Câmara. E isso é proibido por lei. Ou seja, eu já expliquei isto várias vezes. Aquilo que, como funciona este sistema, é que a Câmara, no mínimo, é o que diz a lei, no mínimo tem que cobrar aquilo que lhe custa. No mínimo. E a Câmara de Alvas aquilo que faz é cobrar aquilo que lhe custa. Por isso é que muitas vezes apelo às pessoas para terem cuidado, por exemplo, com reciclagem. Para porem, digamos, o seu lixo que é reciclável na reciclagem. Porquê? Porque é gratuito. Mas se o meterem nos caixotes de lixo normais, ele vai pesar, vai fazer volume, vai criar custo esse que se é refletido depois nas tarifas do lixo e que se vai refletir nesta tal tarifa, como se chama, da água. Isto tudo é um conjunto que tanto a Câmara, como a empresa, como os próprios municípios, se todos contribuímos para o mesmo, nós conseguimos nivelar isto. Porque dizem, bom, é que a água é muito cara. Temos que comparar o que é comparável. Eu dou-lhe um exemplo. E até eu vou dar fora da água, vou dar no lixo. Não é o mesmo custo lavar os contentores de lixo todos os meses do que lavar os contentores de lixo uma vez por ano. Este custo é refletido no custo do lixo e que é cobrado às pessoas. Por isso, temos que comparar o que é comparável. E muitas vezes não estamos a comparar o que é comparável, porque em alguns municípios que, de facto, a água, o metro cúbico é mais barato, ainda não fizeram os investimentos que são necessários fazer. E quando os fizerem, vão refletir esse custo depois na fatura da água. Agora, o que é certo é que o serviço que está a ser prestado não é igual. É verdade que nas torneiras cai água. Agora, a qualidade da água, a forma como se presta, a resposta em termos de tempo de piquetas, a resposta em termos das rupturas, do fracionamento, da poupança da própria água, obviamente que não é igual. Por isso, temos que comparar o que é comparável. Eu compreendo, eu também me queixo da fatura da eletricidade, por exemplo. E também me queixo muitas vezes da fatura da água. Sabe porquê? Porque eu não gosto de pagar nada. Eu não sou diferente das outras pessoas. Eu não sou diferente do resto dos alvenses. Ou seja, nós podemos pagar 5, nós vamos pagar 10.
Agora, o que está a acontecer, e deixa-me dizer isto com toda a frontalidade, o que está a acontecer é que, bom, não tem a oposição criada em Elvas, não tem por onde pegar. E como não tem por onde pegar, vai pegando nestas coisas, porque não são os elvenses, este é o tal popularucho que vai criando estas coisas, porque esta questão da água fala-se todos os anos, todas as campanhas eleitorais vêm, explicam como é que aquilo foi, que não aumentei absolutamente nada, mas as pessoas insistem, esta minha oposição insiste, em fazer crer às pessoas que efetivamente foi assim. Bom, para o Sr. Presidente. é normal, estamos em Está democracia. mais uma vez explicada a questão da água. Sim. E relativamente aqui voltamos aqui um pouquinho atrás, aos 18 milhões, portanto, sendo que existe esta obra, não é, da requalificação para alojamento dos alunos, existe a obra, que portanto está da Escola de Santa Luzia, nestes 18 milhões o que é que está mais? Para ser executado ou que esteja a ser executado? Certo, eu vou-lhe tentar dizer. Bom, nós montamos uma estratégia. Essa estratégia foi vertida, nomeadamente num documento que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que por sua vez foi alvo de financiamento em termos comunitários. O que é que isto nos permitiu? Permitiu requalificar a parada do Castelo. Permitiu depois, na continuidade, requalificarmos o meio baluarte do trem até à Escola Superior Agrária. Neste momento estamos a requalificar um parque de estacionamento adjacente na mesma zona. Vamos requalificar toda a parte envolvente ao mercado municipal. Seguimos na Avenida 14 de Janeiro e requalificamos a parte em frente ao Vila Galé e da outra parte é esta fase agora que estamos em obra. Vamos até às traseiras do Vila Galé e encontramos o que é a faceira da cisterna. Requalificamos toda essa faceira da cisterna. Vamos andando até ao Hotel São João de Deus, passamos os arcos e encontramos um novo Museu de Arqueologia que está praticamente pronto, vai ser inaugurado agora em janeiro e é um investimento de 4 milhões de euros. Mas não ficamos por aí, continuamos a dar a volta à nossa cidade e encontramos uma muralha que estava degradada a cair e tivemos que requalificar. Entramos depois no Largo de São Domingos, que vai entrar em obras e vai ser requalificado. Ao fundo do Largo de São Domingos, do lado direito, está a obra da residência, que era um antigo lagar, que vai ser reconvertido para residência de estudantes. Passamos um bocadinho mais abaixo e encontramos o Largo dos Combatentes, que também já está em obra e vai ser requalificado também para dar outra imagem, dar outro tipo de condições, uma unidade hoteleira de charme que abriu no ano passado. Estamos em obras também na banda 14 de janeiro. Estamos a requalificar também parte da muralha e uma latrina, junto à saída para a Boa Fé. E já requalificámos também o meio baluarte junto àquilo que é o Jardim dos Ingleses. O que quer dizer que fechamos todo o perímetro, ou seja, tudo à volta de Elvas, indo pelas muralhas, vai ficar requalificado, assim como alguns largos, sei lá, por exemplo, o Largo dos Terceiros também vai entrar em obra. Mas isto é no centro histórico. Depois, fora, iniciamos agora há 15 dias um novo lar da Boa Fé. Estamos a requalificar toda a zona industrial e temos uma outra obra pontualizada que, no fundo, vamos sempre fazendo, não é? Que pertence também a obras de manutenção. Para um investimento de 18 milhões, certamente que a Câmara vai ter que recorrer à banca. A Câmara já recorreu, ainda bem que me faz essa pergunta, mas deixa-me dizer-lhe que nem todas estas obras que eu lhe estou a dizer são obras que sejam financiadas pelos fundos comunitários. Há obras que, sei lá, por exemplo, estamos a reconverter os vãos do Museu de Arte Contemporânea. Ou seja, para quê? Para ter mais eficiência energética. Já mudámos aquilo que é a iluminação, uma parte já está mudada para LED. No Jardim Municipal também mudámos para LED. Na nossa piscina municipal também mudámos a iluminação para as LEDs e também para fotovoltaica. Não, isso, por exemplo, há obras que têm um financiamento, às vezes curtos, outras que não têm financiamento nenhum. Aqui a obra da Câmara também não teve financiamento nenhum e mudámos todos os vãos e não foram baratos, foram cerca de 200 mil euros. Mas o que, no fundo, eu quero dizer é o que é. Fizemos isto tudo e temos este volume de obras, mas, graças a Deus, não devemos nada a ninguém. E vamos mantendo a nossa disponibilidade financeira, porque temos, no fundo, de alguma forma, sabido ser comedidos em determinadas coisas.
E recorremos à banca. Ser medidos em determinadas coisas é ser medido onde? Olha, ainda ter gastos supérfluos. Como por exemplo? Sei lá, às vezes eu podia me dedicar a fazer festas e festinhas. Agora não pode. Mas podia me dedicar a fazer festas. Sim, mas estamos a falar, no fundo, Claro, estamos a falar de coisas que têm a ver com o mandato, não é? No 3 anos. Pois, mas podia me dedicar a fazer determinado tipo de despesa que, no fundo, não tivesse qualquer tipo de retorno. E aquilo que estamos a tentar fazer é coisas que tenham retorno, porque fazer a requalificação de uma zona industrial é para que ela traga retorno, não é só para que fique bonita, não é? É para que ela, no fundo, dê outro tipo de condições aos empresários no seu dia-a-dia, porque às vezes querem internet e não têm condições, por isso é que, no fundo, estamos a criar condições para que a fibra chegue lá em condições. Pronto. Ou seja, é dar-lhe este exemplo. Recorremos à banca, sim. Temos 2 empréstimos aprovados, um já aprovado até com visto do Tribunal de Contas, que é um empréstimo de 2,7 milhões de euros, que se destina à escola EB23 de Santa Luzia. Quanto é que já utilizámos desse empréstimo? 0. Depois temos outro empréstimo aprovado para a residência de estudantes de 1,5 milhões de euros. A residência para estudantes, já, como tivemos que pagar o edifício, tivemos que fazer o projeto, já tem um investimento feito de cerca de 400 mil euros. Sabe quanto é que fomos buscar à banca desse empréstimo? 0. O que quer dizer que a Câmara Municipal de Elvas tem recorrido à banca, sim, mas para descansar, para estar descansada, que não tem qualquer tipo de problema no decurso da obra. Mas até este momento, embora tenha os empréstimos aprovados, não utilizou qualquer empréstimo. E mais, continua a pagar os empréstimos que vinham de trás. Porque existiam empréstimos de médio e longo prazo, de trás, que graças a Deus até chegar ao fim, continuámos a pagar aquilo que era o FAM, por exemplo, que nós temos obrigatoriamente que contribuir para esse fundo municipal, que é um fundo que ajuda depois câmaras em dificuldades, que graças a Deus não precisamos de recorrer ao FAM até hoje. E posso dizer que apanhamos novas competências, temos mais despesa do que aquela que é a receita do Ministério da Educação com as competências da educação e tudo isso se está a fazer. Mas, ao mesmo tempo, posso lhe garantir que, neste momento, temos as contas equilibradas. Dou-lhe um dado. Deixe-me dar-lhe este dado para me perceber. Aqui para eu não me dispersar. Portanto, estes cerca de quase 5 milhões são para ser pago quando recorre à banca em... Não, são empréstimos que são iguais aos empréstimos do BEI. Ou seja, têm as mesmas condições, mas têm uma taxa melhor. Tem uma taxa melhor do que a do BEI. Pois, pronto. Mas isto já tem a ver com poderes negociais, com situações financeiras da Câmara. Repare, um empréstimo à Câmara de Elvas, por parte, nomeadamente, se passa a publicidade, quem foi o alvo de um concurso, quem ganhou o concurso foi a Caixa Geral de Depósitos. Agora, repare, para a Caixa Geral de Depósitos, um empréstimo destes, isto é dinheiro em caixa. Eles têm toda a garantia que nós, o dia que utilizamos os empréstimos, nós vamos pagar, não só pela nossa condição financeira, mas porque se nós não pagarmos, eles automaticamente nos retêm no FEF, que são as transferências do Estado para a autarquia. Por isso é normal, nós conseguimos taxas muito próximas de 0. Normal, sem comissões, sem digamos assim, aquilo tudo a que nós estamos habituados nos créditos privados. Então, temos uma taxa muito reduzida desses empréstimos. São empréstimos que têm 2 anos de carência, são empréstimos a 15 anos, com 2 anos de carência e que têm estas taxas muito bonificadas. Por isso, o dia que necessitar de dinheiro da banca, tem este dinheiro aprovado. Até hoje ainda não foi necessário. É evidente que, como é que este jogo se faz? Ou seja, às vezes, quem nos está a ouvir pode dizer assim, mas não necessita do dinheiro, porque é que aprovou os empréstimos? Eu já referi que era para estar descansado, caso me faltasse em alguma altura, porque há coisas que a gente não domina, poder ter aquele financiamento. Mas, para além disso, é porque os fundos comunitários, e, por exemplo, nomeadamente nas escolas, o acordo com o Ministério da Educação, entre o dinheiro do Fundo Comunitário e do Ministério da Educação, faltavam muitos milhões até ao total daquele investimento, porque estamos perante um investimento de 7,7 milhões de euros, no que toca à EB23. E inicialmente, quando nós começámos tudo, só tínhamos 2 milhões, entre aquilo que era o Fundo Comunitário e o apoio do Ministério da Educação. Quer dizer que a Câmara estava ali a assumir 5,7 milhões de euros. Neste momento, entre o Fundo Comunitário e aquilo que é o apoio do Ministério da Educação, temos praticamente 6 milhões.
Ou seja, veja o que melhorou, faça aquilo. Porquê? Porque às vezes não se consegue, num ponto de partida, ter logo o dinheiro todo garantido. Mas vamos trabalhando, vamos executando e, em função disso, vamos tendo depois outro tipo de benefício que não tem aqueles que decidem não fazer. Ou seja, nomeadamente aquilo que falámos há bocado, que a oposição criticava, de andar a fazer obras que eram da administração central. Bom, o que é certo é que eu tenho quase a obra feita, não é? E estou a pagá-la, não devo nada a ninguém. E se tivesse decidido não a fazer, pois não tínhamos obra. Relativamente ainda à execução das obras, como é que vê, portanto, qual é o seu conceito entre os concursos que são lançados, concursos públicos, e os ajustes diretos? Portanto, considera que, enfim, há casos e casos, há casos em que, na sua opinião, essas contratações devem ser por ajuste direto ou essa... Não. E outras... Explique lá, e aqui os elementos experimentos ficam a perceber Pois, ok, tudo bem, vamos lá ver. O que a Câmara de Elvas pratica é o que todas as câmaras praticam, que é o Código da Contratação Pública. Não somos nós que decidimos, agora dá-me jeito de fazer aqui um ajuste direto, agora dá-me jeito de fazer aqui um concurso público. Não. Conforme o valor daquilo que se vai adquirir e conforme o que é, se é uma prestação de serviços, se são produtos, se são obras, o que é que seja, está tipificado na lei qual é que é o procedimento a adotar. Por isso sabe-se que até determinados volumes pode ser por ajuste direto e sabe-se que a partir de determinados volumes tem que ser outro tipo de concurso. Até hoje a Câmara de Elvas foi auditada e nunca teve problemas com o tipo de procedimentos que tem adotado. Às vezes critica-se que, mas a maior parte das compras são feitas por ajuste direto. Sim, se não fosse assim, eu gostava de saber como é que a economia local sobrevivia. Porque nós temos sempre, todos os meses, pagamos à economia local, seja eles oficinas, papelarias ou outro tipo de comércio, nós pagamos todos os meses para cima de 200 mil euros. Esses 200 mil euros não são concursos públicos, são ajustes diretos. Mas aqui nesta questão, e esse é o que é que me faz a questão, é que houve uma das pessoas que, normalmente me faz a oposição, e bem, estamos num país democrático, mas é preciso pôr as coisas no sítio, é que lançou uma certa suspeição sobre a empreitada da residência, que, aquilo até vai ser feito por ajuste direto. Vamos lá contar a história como ela é. A história é que lançámos um concurso público e do concurso público resultou que uma empresa concorreu acima do valor da base e a legislação diz que quando é acima do valor da base está excluída. E as restantes empresas que consultaram o processo não quiseram apresentar a proposta. Bom, é aquilo que se chama ficou deserto. Quando um concurso público fica deserto, a lei permite que desde que não se altere absolutamente nada se possa dar por ajuste direto. Foi fácil arranjar uma empresa que o quisesse fazer por ajuste direto? Não. Porque atualmente o que está a acontecer... Não, mas é que não aumentei, eu já lá chego. É que o mais fácil era chegar àquele valor dos 3 milhões, pôr mais 300 ou 400 ou 500 mil em cima, lançar novamente o concurso e apareceria uma empresa, mas que iria levar mais 400 ou 500 mil euros à Câmara para fazer esse investimento. E aquilo que a Câmara fez foi, conseguiu encontrar alguém que fizesse aquela obra pelo mesmo valor que estava no concurso público, ou seja, aquilo que fizemos com esse procedimento foi poupar 300 ou 400 mil euros à Câmara e não foi enganar a Câmara, nem foi nenhuma negociata que aqui alguém se habituasse com o que é que fosse. E às vezes eu tenho pena, porque pode-se fazer a oposição, pode-se, no fundo, ter pontos de vista diferentes, porque fazer a residência ou não fazer a residência são pontos de vista diferentes perfeitamente aceitáveis em democracia. Já não é aceitável em democracia que se lance para a opinião pública uma suspeição quando quem a lança esteve na reunião de Câmara, onde o diretor do departamento e os serviços puderam explicar tudo e puderam responder a todas as perguntas, tintim por tintim, e a própria pessoa que lança isso sabe que não há absolutamente nada por detrás. O que há é uma boa gestão e, graças a Deus, conseguimos encontrar alguém de confiança, porque às vezes estas coisas depois também não nos serve qualquer empresa. Tem que ter uma empresa que seja um historial já com a Câmara para a gente saber se confia ou não confia, se faz ou não faz. E conseguiu-se encontrar isso e esse processo está praticamente em arte final. E também para descansar as pessoas lá em casa. Não é um processo que possa ir para a frente sem ter o visto do Tribunal de Contas.
Porque esta também é outra das questões que às vezes as pessoas acham que nós fazemos tudo o que queremos e o que nos apetece. Não. Nós temos legislação que temos que cumprir. E temos entidades que nos fiscalizam. Nomeadamente este processo de 3 milhões de euros, ou seja, a partir dos 750 mil euros em obras, tem que ir obrigatoriamente ao Tribunal de Contas. E só se pode começar a obra e a pagar a obra se tivermos o visto. Ou seja, se o Tribunal de Contas disser, podem continuar que no que toca ao concurso esteve tudo bem. Por isso estão a ver que podemos todos ficar descansados, não é? Porque acho eu que as pessoas confiam no Tribunal de Contas, não é? Pelo menos ainda nunca ouvi nenhuma desconfiança face a essa instituição que todos nós sabemos que é isenta e não se deixa pressionar, por muito que queiram pressionar, não se deixa pressionar, o que quer dizer que também há esta garantia. Por isso não há aqui nada escondido e penso que tentei explicar isto da forma mais transparente possível. Bem, Sr. Presidente, trazia aqui outras notas, porque o Conselho de Elvas, nós sabemos que tem um potencial enorme para se fazer uma entrevista, porque poderíamos falar do património, enfim, mas que já temos 53 minutos de entrevista e já não conseguimos. Nestes últimos minutos vamos reservá-los de forma muito sucinta. Estamos com 3 anos de mandato decorrido, as campanhas começam, portanto, já a definirem-se. Temos também um orçamento que certamente já está a ser também definido, um orçamento para 2021, um orçamento também que será certamente diferente e provavelmente muito diferente também por tudo aquilo que nos falou, portanto, desta situação, enfim, dar resposta à questão social, à questão que neste momento muitas famílias estão a passar. Certamente será um orçamento, não só da Câmara Municipal de Elvas, mas também quase todos os municípios, em darem resposta de facto a esta fragilidade em que as famílias e as populações estão a ficar devido a esta pandemia. Portanto, estes 3 anos, o que eu lhe pergunto para já é se estes projetos todos se quer dar continuidade, se é que me faço entender, assim e lá fora a quem nos está a ouvir. Não, todos estes projetos que falamos são obras que ou já estão acabadas, ou estão em curso, ou estão são comprometidas. Até ao fim Não. Vamos lá ver. Por exemplo, a escola, que é um dos grandes investimentos, será o maior investimento deste mandato. Aliás, se eu não estou em erro, é o maior investimento alguma vez feito no Concelho de Elvas pela Câmara de Elvas. Esse fica terminado no próximo ano. Não sei se fica terminado antes de terminarmos o mandato. A perspectiva é essa, porque o ano letivo começa em setembro, né? Por isso há de ser, aliás, tudo o que temos programado até é que os alunos consigam passar para as novas instalações ainda antes do final do ano letivo, por isso, em princípio, essa ficará terminada. A única obra que passará para a frente é a obra dos arcos do aqueduto, que essa nem a referi, mas a obra do aqueduto que está no Tribunal de Contas previsto, e então é uma obra para 2 anos, o que quer dizer que para o resto de 2020, 2021 e 2022. É também a obra da residência que, depois de ser adjudicada, terá que ir ao Tribunal de Contas, começará lá para março, e também é 2021 e 2022. Há obras que, no fundo, não interessa quando é que acabam, o que interessa é que elas comecem e acabem. Bem, mas eu queria deixar implícito, portanto, nesta minha questão, se quer continuar, por exemplo, se quer dar continuidade, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Elvas, por exemplo, a essa obra. Vamos ver, se me pergunta se vou ser candidato, que é essa a pergunta que me está a fazer, eu diria que neste momento estão criadas as condições para que possa vir a ser candidato. No entanto, tudo isto tem o seu timing. É bom recordar que, por exemplo, toda a gente está à espera que o nosso Presidente da República anuncie que vai ou não vai ser candidato, mas todos nós sabemos que vai ser candidato. O que quer dizer... podemos fazer então não, quer dizer, só que tudo tem o seu prazo, porque vamos lá ver, eu quando posso anunciar isso com toda a certeza será lá mais próximo do verão do próximo ano, ou seja, lá para maio, junho, início de junho. E porquê? Porque daqui até lá pode acontecer coisas que podem variar, não é? Agora, se me perguntar neste momento, acha que tem condições para se recandidatar? Eu acho que sim. Mas deixe-me dizer-lhe que já aqui se vislumbra, enfim, nas redes sociais hoje que não vi em qualquer órgão de comunicação social, mas já li alguns que poderia haver aqui, enfim, uma
parceria, uma coligação entre o grupo de... portanto, desde já descartar ou não a possibilidade não há de nada. uma coligação com o grupo independente. Repara, Elvas é o nosso partido. Lá estamos nós com os truques políticos. Não, mas deixe-me dizer-lhe aquilo que eu penso. Quer dizer, isso foi lançado, vamos chamar os nomes às coisas. Isso foi lançado por um dirigente do CDS, que disse que até já sabia quem é que ia ser a número 2 da Câmara. A pergunta é mesmo se descarta essa hipótese. Não há nada tratado, qual que descarto? Isso não é, vamos lá ver. O que nós podemos esperar nesta altura é ter uma linha de continuidade daquilo que temos vindo a fazer até aqui. Mais nada, mas também vou desmistificar uma coisa. Nós temos tido neste mandato posições completamente democráticas. Quem quiser vota a favor, quem quiser vota contra. Não tem havido qualquer tipo de drama. O que quer dizer que, às vezes, tenta-se diabolizar determinado tipo de situações. Não vale a pena. Tem corrido as coisas com normalidade, o que não quer dizer que eu possa me dar bem com alguém do CDS, ou do PSD, ou da CDU, mas isso não quer dizer que sejamos todos, agora que vamos todos em coligação e que sejamos todos do mesmo partido. Não somos. Cada um. Repara, como é que justificaria que eu agora fizesse uma aproximação ao movimento independente, quando é o movimento independente, por exemplo, que não está de acordo que eu faça a residência? Quando é um movimento independente que não está de acordo que eu faça a escola EB23. Veja, é difícil a gente aproximar-se quando tem ideias contrárias, mas isto é a riqueza da democracia. Por isso aquilo que eu espero é que possa haver candidatos, ou seja, aquilo que eu estou à espera é que haja muitas candidaturas, e fica aqui também esse repto, porque Elvas merece que haja muitas candidaturas, que hajam muitos candidatos, para que se possa fazer uma campanha construtiva, para que se possa debater ideias e depois para que ganhe, no fundo, o conjunto das melhores ideias e que possa até aproveitar algumas que não tenha no seu programa, mas que através das campanhas e das trocas de ideias possa ver que é boa e meter em prática, e que os elvenses fiquem efetivamente com pessoas que possam estar descansados. Que esta é que é, no fundo, digamos que a grande preocupação de quem lá está em casa, de quem nos está a ver neste momento. É que, no fundo, tem que ter confiança na sua Câmara. E tem que ter confiança que aquilo que se diz é para fazer. Por isso. Eu sinto que tenho essa confiança dos elvenses. Não, eu sinto, porque não há questões que eu tenha dito que ia fazer e não fiz. Eu sou uma pessoa que sou muito comedida. Ou seja, eu só, no fundo, anuncio determinado tipo de projetos quando tenho a certeza absoluta que os vou concretizar. Eu nunca quis criar falsas expectativas a ninguém. E hoje podia, aqui nesta entrevista, falar de 3 ou 4 projetos que a Câmara anda a tratar e que eram coisas que entravam logo pelo ouvido das pessoas e ficava tudo empolgado. Não, deixe-me explicar. Eu só não o fiz porque poderia, sem querer, estar a criar uma falsa expectativa a quem nos está a ouvir. E eu só vou anunciar essas coisas, só vou falar delas, quando tiver a certeza que elas têm pés para andar. Agora, obviamente que não são para este mandato. Não são coisas para este mandato. Há uma coisa que eu também... O anúncio, sim, é isso que eu pergunto. Não. Pode-se confundir com campanha eleitoral, e eu não quero prejudicar os projetos com campanha eleitoral nenhuma. Ou seja, far-se-á quando eu vir que tenho condições para o fazer, ou seja, quando eu vir que está preto no branco e que ninguém depois vai dar o dito por não dito, aí, sim senhora, a gente pode concretizar uma ideia. E é isto que me tem pautado, ou seja, eu não tenho andado aqui a fazer falsas promessas a ninguém. Mesmo nos assuntos mais difíceis eu não fujo a eles, porque sei que efetivamente as pessoas não gostam de pagar a fatura de água que pagam, sei que efetivamente às vezes ficam aborrecidas porque têm um buraco ou outro à porta e aquilo nunca mais se resolve, e sei que existe outro tipo de situações que, obviamente, as pessoas, nós não conseguimos dizer que sim a tudo. Mas há uma coisa que temos que sempre conseguir, é dizer sim quando é sim e é dizer não quando é não. A pior coisa que as pessoas podem ter é um político que lhes diga nem. Ou seja, nem lhe diz não, nem lhe diz sim.
E assim terminamos, não é com mim, mas penso que uma conversa agradável. Sim. E tentei que fosse esclarecedora, quer da minha parte, quer da parte do Sr. Presidente. Eu acho que sim, conseguimos aqui, pelo menos, esclarecer por parte do Presidente da Câmara Municipal de Elvas assuntos e questões que, de alguma forma, podem preocupar ou não as pessoas. É verdade, mais uma vez agradeço à Rádio Campanário, foi de facto uma conversa agradável. Deixe-me aproveitar só para, mais uma vez, apelar a todos aqueles que nos estão a ouvir para que tenham cuidado, usem a máscara, desinfetem as mãos continuamente, respeitem os afastamentos e não se distraiam em qualquer momento. Às vezes é uma pequena distração que pode causar, no fundo, nós ficarmos com este bendito vírus que nos veio atrapalhar toda a nossa vida. Mas há vida para além do Covid. E era esta a mensagem que eu gostava de deixar a todos. É que tentassem fazer a sua vida normal, atendendo a todas as regras e condicionantes que nós temos, mas que fosse o mais normal possível dentro da normalidade que temos, porque há dia da manhã. O dia da manhã não deixou de existir. E às vezes podemos não fazer as coisas por nós, mas pelo menos temos que as fazer pelos nossos filhos. Às vezes podemos não fazer por nós, mas temos que fazer pelos nossos netos. E isso é só o esforço de cada um que pode fazer um futuro melhor.